Opa, fala pessoal. Então aqui na aula de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre as partições, né? Como constrói e cria partições. Então inicialmente dentro da nossa máquina virtual aqui, né? A gente tinha feito a instalação de 4 discos extras, né? Então nós temos aí os 4 dispositivos aqui e temos aqui o dispositivo que seria o disco do sistema operacional. Esse disco está distribuído em 3 partições, né? Sendo uma partição primária, né? E sendo partições estendidas, né? A partir do número 5, a gente sabe que são partições estendidas, tá? Então a gente sabe que isso aqui é o dispositivo, isso aqui é a partição do dispositivo. E um dispositivo ele pode ter uma ou mais partições, tá? Então o que a gente vai fazer vai ser, usando as ferramentas do terminal, a gente vai poder fazer aí a criação de partições dentro dos discos seguintes aí. Então a gente vai fazer uma manipulação na nossa tabela de partições. Tá? Então, só para a gente entender, né, eu tenho aqui o FDisk, deixa eu ver se está instalado. Está instalado. E eu tenho o Gport. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um apt get info aqui, apt info, na verdade, desculpa, e vou pedir um manual aí do FDisk, né? Então, se a gente for olhar aqui, ele está falando, né, basicamente, que ele é um pacote, né, de utilidades que permite você manipular as partições do disco, né? E ele tem suporte às partições mais recentes, que é o caso da GPT, que é para quando a gente está trabalhando com discos muito grandes, né? E se a gente fizer a mesma coisa para o Gport, ele vai falar basicamente a mesma coisa, né? Que ele é uma biblioteca que detecta e manipula dispositivos de tabela de partições com várias opções de file system. Então a gente vê aí que ele é um negócio bem interessante também, né? No caso, tanto o Gparted quanto o FDisk fazem basicamente a mesma coisa, que é manipular a tabela de partições, né? As partições é que são usadas para detectar os discos. Então, voltando aqui ao nosso disco, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou brincar um pouco com esse dispositivo. Então, eu vou dar um FDisk, vou chamar aqui o dispositivo, vou entrar aqui dentro dele, né? Lembrando que eu tenho que ser super usuário, né? Posso dar um help aqui para ver os comandos. Opa. M para help, né? Então, basicamente, o que ele vai me dizer é o seguinte. Olha, o D para deletar uma partição, o N para adicionar uma nova partição, o P para printar a tabela de partições, aqui eu posso o T para mudar, e algumas outras coisas aqui, né? No final eu tenho que sair salvando, né? Ou então simplesmente desistir. Então, o que eu posso fazer aqui, né? Primeiramente, eu vou apertar o P para ele trazer para mim a partição. Ele vai falar que não tem nenhuma partição, né? Que essa partição ela está zerada, né? Então, o que eu posso fazer então agora é criar uma primeira partição, né? Eu vou criar uma primeira partição adicionando aqui o N. Vou dar um N. Ele vai perguntar se é uma partição primária ou estendida. No caso, as partições primárias elas vão de 1 a 4, né? As partições estendidas vão de 5 até uma quantidade limite aqui que eu não vou me lembrar agora. No caso, a gente vai falar que é uma partição primária, né? Então, é uma partição de P. Vai perguntar qual é o caminho que eu quero, né? Se é 1, 2, 3 ou 4. Eu vou seguir o padrão default, que é o primeiro, né? Aí depois 2, depois 3, etc. E aqui ele me fala o tamanho de espaço em disco que vai ser usado. Então, vamos escolher um tamanho qualquer aqui. Bom, agora eu não sei, eu não me lembro se ele aceita eu colocar o giga, mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 5G. Não aceitou o valor. Deixa eu ver se ele aceita minúsculo. Eu vou ter que colocar um número mesmo. Tá, vou colocar um número aleatório qualquer aqui, depois a gente vê um número certinho de colocar. Eu tinha pra mim que ele aceitava o 5G, o Parted aceita. Bom, tudo bem, então vamos colocar aqui... ele está dividindo aqui em 20 milhões, né? 2,48 de 20 milhões. Então, vou colocar a metade, né? Então, vou colocar aqui 104 30300. Boa. Aí ele vai perguntar aqui um padrão, né? Default, beleza? Que vai de um número X ao número Y. Perfeito. Então, se eu olhar minha tabela de partição, já tenho minha partição primeira criada com tamanho de 5 GB. Tá?
Por que eu sei que é giga? Porque eu coloquei exatamente a metade do tamanho que eu tinha lá. Então deu 5 GB. Significa que eu ainda tenho 5 GB de espaço livre. Então eu posso adicionar mais uma partição. Vamos adicionar aqui mais uma partição. Também primária. Obviamente número 2. Né? E ela vai ser a metade dessa aí ainda. Então vai ser 5, 2, 1, 0, 1, 4, 4. Perfeito. Printando. Então ela vai ter aí exatamente a metade. Então ainda tem o resto final ainda da partição, né? Então posso dar aqui um outro N, P, e agora adiciono o resto do tamanho faltante. Com isso eu tenho um disco com 3 partições, beleza? Obviamente, se eu quiser apagar uma dessas partições, eu posso apagar. Só que eu tenho que lembrar que quando eu apago uma partição, se for uma partição que tem arquivos, dados, provavelmente eu vou perder esses dados, né? Então tem que tomar esse cuidado. Nesse caso aqui, se eu fizer isso, não seria um problema, né? Por quê? Porque eu ainda não gravei nenhum tipo de dado. No caso aqui, eu vou falar que a partição 3 é que eu quero apagar. Então volto, agora só tem 2 partições. Então vamos adicionar novamente outra partição primária. E ela também vai ter a metade. Beleza. O meu tamanho. No final das contas ficou grande, não era isso que eu queria não. Deixa eu apagar de novo. Eu quero a metade, que eu quero fazer 4 partições. Primária. Então aqui tem 5 milhões. A metade de 5 milhões seria o quê? 2 milhões e meio, né? É isso. Deixa eu ver. Perfeito. Boa. Então agora vamos criar a última partição com o restante. Perfeito. Feito isso, meu disco, ele tá aí particionado, aquele mesmo disco, né? Eu separei ele em 4 pedaços e dividi os tamanhos dele. Então agora eu poderia, por exemplo, salvar essa partição e quando eu viesse agora no meu disco, quando eu viesse no meu disco, eu teria aqui as partições criadas já para esse meu disco, tá? Só que elas não têm o mount point, né? Ele não tem o mount point porque ainda eles não são pontos de montagem, né? Até o momento a forma de se comunicar com eles é via blocos, né? O dispositivo comunica-se através de blocos. Quando eu monto aqui o ponto de montagem, aí eu converto ele para um caractere que o sistema operacional consegue transcrever para o usuário, né? Então o ponto de montagem faz essa conversão. Então nesse caso aqui a única coisa que eu fiz foi pegar um disco, quebrar ele em 4 partições, tá? Então aí eu posso vir fazer montar os pontos de montagem, né? E eu vou ter os discos para esses pontos de montagem. Então o que eu vou fazer aqui agora vai ser basicamente, eu estou aqui dentro do diretório do usuário, né? Então eu vou criar uma pasta chamada disco 1. Na verdade eu vou criar uma pasta, 4 pastas. Opa, não funcionou o que eu tinha pensado, né? Então vou criar aqui uma pasta 1, pasta 2, a pasta 3, a pasta 4. Mas existe a probabilidade de ter como fazer daquela forma que eu fiz aqui. Só que provavelmente eu esqueci de alguma coisa. Mas tudo bem, eu vou apagar ela aqui e vamos continuar. Então temos aqui os discos, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar vou pegar aqui os pontos de montagem, vou fazer um mount dentro do dispositivo XDB 1. Eu vou falar que ele está no disco 1. Tem que ser superusuário. Beleza? Na verdade eu não vou conseguir fazer isso porque eu ainda não construí, né, os file system. Eu preciso fazer o file system para fazer o ponto de montagem. Aí esse é um assunto da nossa próxima aula.